Olá meninas e meninos, mais uma vez estamos aqui para dar aí uma pincelada, uma dica, algumas dicas aí novamente na área da sociologia. Queria falar aí, dar um alô aqui para as representações aí desse grupo, dessa turma. Me lembrei aqui que eu prometi um ovo de Páscoa para ajudá-los aí na festa, confraternização, alguma coisa parecida aí de final do ano de vocês. Eu não esqueci desse compromisso. O compromisso, ele tá, o martelo foi batido. E aí dizer o seguinte, não vai ser mais o ovo, nós vamos procurar outra coisa, né, gente? Quando retornarmos, nós vamos conversar sobre esse assunto e ver qual é a outra, digamos assim, outro objeto que nós vamos trabalhar para a gente conseguir fundos, né? Não vamos baixar a cabeça não, viu? Vai dar certo e o professor Gilberto vai estar com certeza contribuindo nesse processo. Gente, nós vamos trabalhar, vamos dar dica aqui para vocês, de cinco temas que envolvem a sociologia, que é importante vocês estarem dando uma olhada. Né? Nós vamos ver a questão dos movimentos históricos, né? A questão da política, a questão do trabalho, a questão de gênero, né? E a questão cultural, né? A primeira dica que nós vamos dar é em relação aos movimentos históricos. Gente, esse conteúdo, essa questão que envolve movimentos históricos é a questão que envolve a sociologia e a história. Né? É importante, né? Essas manifestações são democráticas. Nós vivemos num país democrático. Outros países também aí, né? Acho que vocês podem ver o pano de fundo aí. Eu coloquei um pano de fundo da França, que é algo contemporâneo. Mas quando eu falo isso contemporâneo, gente, é porque essa questão da França é bem atual, né? Os coletes amarelos. Mas nós não podemos esquecer a questão das diretas já, né? Foi um movimento pertinente no Brasil, a questão do impeachment do Collor. Consequentemente, nós vamos colocar o impeachment também da Dilma, né? Acho que isso aí é muito interessante, né? Os movimentos estudantis, nós não podemos deixar os estudantes de lado, logo porque vocês estudantes é que estão dentro desse processo. Isso é muito importante. E associar esses acontecimentos à atualidade. O importante é isso. É você pegar conteúdos, gente, que inclusive, que historicamente, né, já estão lá. Eu sempre digo isso, a história ela não pode ficar de lado. Vocês têm que absorver essa história para trazer para a realidade, né? E aí eu também vou dar outra dica. Assistam, se você tiver a oportunidade aí, tem alguns filmes que falam aí, algumas aulas também, vídeo aula que fala aí sobre a democracia e até a própria ditadura na concepção do Aristóteles. Olha aí, o Aristóteles dando uma pincelada aí na sociologia, né? O Aristóteles que foi aí, eu acho que dentro desse processo de democracia, talvez seja o mentor, né? É o regime político em que o Aristóteles ele defendia exatamente por conta do regime que é do povo, né? E os regimes dos ditadores, né? Falam aí que o coreano tá doente, tá adoentado, outra hora aparece uma confusão danada, né? E a questão da China também, que é um país também que é muito forte nessa realidade. Então fica aí essa primeira dica em relação aos movimentos históricos, ok? E lembrando, não deixe para trazer para a nossa realidade, certo? O colete amarelo é um exemplo muito importante. A segunda dica que nós vamos passar, inclusive a aula passada nós falamos sobre a cultura. Quando vamos falar em cultura, gente, nós temos que falar primeiro Nós inclusive já vimos isso aí. Cultura erudita, que é uma cultura mais resistente ao tempo, né? E a cultura popular, que é aquela mais dinâmica, aquela que é do povão. Aqui no Brasil nós. Agora eu não sei como é que vai ser, né?
como é que nós vamos ficar agora, por conta dessa questão de aglomeração. Mas tô vendo aí que tem muita gente que não estão respeitando, mas eu não sei como é que vai ser essas festas grandescas aí que acontecem, que são popular, faz parte da cultura, né? Eu não sei como é que vai ficar agora aí com essa situação, né? Quando o século XVIII, ou melhor, o século XX, a cultura de massa, gente, ela veio aí já para engrandecer, né? Aquelas pessoas que faziam as produções, né? Os produtores que divulgavam as suas produções artísticas, milhões de consumidores, né? Em pleno século XX, trouxeram essa cultura de massa aí para o povão. A cultura de massa, gente, procurou padronizar aí o que as pessoas devem consumir, né? Ou melhor, tudo virou mercadoria. Tudo que você vê aí que envolve essa cultura, que envolve a massa, vocês veem aí que a arte, tudo aí virou mercadoria de consumo, né? E aí a gente coloca, o que pede para vocês, nós aí já vimos isso também já ano anterior, mas nós vamos ter que rever novamente a questão da escola de Frankfurt. É muito importante essas teorias que envolvem a indústria cultural, né? Peço para que vocês dêem uma olhada nessa sociedade midiática e a indústria cultural. Isso é muito importante. Ver o que é que o Adorno fala, o Benjamin também, né? Esses dois baluartes aí que envolve aí a escola de Frankfurt, né? Que fica localizado na Alemanha. Então essa dica aí a gente pede para vocês darem já uma olhada. Mas também, gente, eu não queria que vocês dessem de ver e entender um pouco também de uma lei que nós temos no Brasil, que é uma lei de incentivo à cultura, né? A lei Rouanet. Nós estamos vivendo aí agora no Brasil, a pasta da cultura está várias críticas em relação aí à nova secretária de Cultura do Brasil, né? E aí é bom a gente dar uma olhada, várias manifestações contrárias e ao mesmo tempo várias manifestações também contrárias em relação à lei, a lei Rouanet. É bom vocês dar uma olhada também nessa nossa lei de incentivo à cultura, certo? Aí eu vou passar para a questão que envolve esse mundo em que vocês estão aí daqui uns dias enganjados. A questão do trabalho. A questão do trabalho, gente, ela vem lá desde a antiguidade, né? Eu acho que não existe pensador melhor para se falar dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, de que o Karl Marx, né? Eu acho que o Karl Marx é o cara da vez, e todas as vezes que tem Enem, é dificilmente não ter uma questão que envolve o Karl Marx, né? Então, assim, é uma criação humana, com a força de trabalho, a força econômica, social e política, independe dos seus criadores, né? Para o estudo da sociedade, entender os meios de produção, né? E o impacto deles para a relação de trabalho. É importante vocês terem essa noção, né? Acho que o livro de vocês ele contribui muito em relação ao que é que esses autores, principalmente o Karl Marx, mas também o Durkheim também, ele dá uma pincelada muito boa em relação à questão do trabalho, né? Por outro lado, também, questões polêmicas, algumas questões que envolvem o trabalho aqui no Brasil, né? Como a questão da reforma trabalhista, né? Ver também a questão, o aparecimento de algo dos direitos trabalhistas no Brasil. Nós temos aí a questão que envolve aí a questão da Previdência, né? Os trabalhadores, como é que vão ficar agora. Então, tudo isso aí é bom a gente dar uma olhada nesse momento, ok? Em relação à parte política, né, que eu sempre peço para vocês, gente, vamos se interessar. Vocês estão dentro desse processo. Nós temos que gostar de política. Ou melhor, né, não é nem gostar, eu digo para entender, né? A política é uma forma de organização da vida em sociedade. Isso aí vem lá da Grécia. Lá do início, né?
naquilo que envolve uma polis, já se falava na questão política. O Aristóteles foi muito importante nessa origem. Olha o Aristóteles novamente. É incrível como o Aristóteles ele contribui muito em relação ao Enem, viu? Então é bom vocês, eu peço para vocês, dar uma olhada nessa questão política que envolve o Aristóteles. Não só o Aristóteles, gente. Eu vou até fazer um materialzinho aí, alguma coisa para a gente colocar aí alguns pensadores. Mas eu já peço vocês para dar uma olhada no Hobbes, no Rousseau, no Maquiavel, no... deixa eu ver o que mais. John Rawls. John Rawls, né? John Rawls. Eu conheço uma professora da filosofia que ela é doutora o doutorado dela foi em cima da política de John Rawls. Então isso aí é muito, assim, digamos assim, é muito atual a questão do John Rawls em relação à questão da política, né? E aí vocês também dão uma olhada em relação ao o que é que o Max Weber, fala sobre a ação de poder, tá bom? Deixa vocês dar uma olhada nisso aí também, tá bom? Essa questão política que nós vamos pedir para vocês já ir dando uma pincelada em relação ao Enem, certo? Mas, inclusive eu acho que nós tínhamos até preparado, não sei se eu falei teve alguma das meninas aí que eu conversei, que nós iríamos, inclusive iria fazer um trabalho bonito em relação a essa parte aí, né? Inclusive tinha um dos meninos que iam participar, que ia ter uma caracterização, enfim, é uma coisa bem legal, mas aí eu não sei como é que nós vamos fazer agora, mas fica aí essa quarta dica, certo? E aí, pra gente finalizar, né, essa dica, nós vamos aí com a parte que envolve a questão de gênero. O Brasil é formado por diversos povos, indígenas, europeus, africanos. Dessa forma, as discussões sobre esses assuntos que envolvem o entorno aí dessa questão de gênero é muito pertinente, né? Crenças culturais, etnocentrismo. Então, assim, é algo que está dentro do nosso contemporâneo, né? E aí também nós não podemos deixar algo que passou, né? A questão digamos assim, é histórico, a xenofobia, né? Ver essa questão desse debate em relação à liberdade política e religiosa. Acho que é muito importante ver essa questão de gênero e diversidade e ver, né, o que foi que já foi alcançado em relação a isso, tá bom? E o mais, um abraço em cada um de vocês, forte abraço, que Papai do Céu nos proteja, saúde e paz para todos nós. Até a próxima aula. Tchau, tchau.